justamente Buda nos ensinava isso, que, e digo toda a filosofia oriental, o taoísmo, né? De que nós realmente, a humanidade, a maior ilusão humana é o que você falou, a separação, colocando nessa palavra, que é a ideia de que o outro vai tomar o que é meu, e de que tudo é muito escasso. Então, na verdade, isso é a base da maior ilusão humana. A grande sacada para dissipar o Maya, que é a ilusão, como o Buda diz, né, é você perceber que não há escassez, que o universo é abundante e que tem de tudo para todo mundo, não vai faltar nada para ninguém e que o outro não é o meu inimigo. Né? Olha isso. Então é um conjunto de percepções que, infelizmente, como não se constrói isso ainda, a gente está aqui nós aqui para construirmos isso, né? Mas como ainda não é comum, de geração para geração ainda se transmite muito a ideia predominante da matriz humana, do pensar e sentir, que é a ideia do se proteja, busque segurança, cuidado quem está do teu lado. A primeira frase que a gente escuta de criança... É uma questão cultural, né? É verdade, cara, de criança. É terrível. A primeira frase que a gente escuta é não fale com estranhos. Então você já é induzido a olhar o estranho como perigoso. Ninguém vira e fala para você assim, olha, não fale com... não tem problema falar com estranhos, mas alguns não são legais. Alguns podem ser, infelizmente, não te tratarem bem. Outros vão te tratar bem. Mostra a verdade. A verdade é que existe de tudo, né? E não cria não se entregue tanto à primeira, né, vista, né? Claro, tem que fazer uma análise, mas aí já gera um preconceito, né? Exatamente. Por exemplo, a pessoa, ela olha e fala, exato. aquele ali não. Então é complicado. E isso que você falou, eu acho interessante porque às vezes as pessoas, lógico, tem isso. Eu me senti sugado, me senti drenado. Mas será que também você não está drenando um pouquinho as pessoas e não está percebendo isso? Fica sempre na responsabilidade do outro, né? Exatamente. A tal pessoa não está legal, a outra pessoa... Em todo lugar tem alguma pessoa que não vai estar legal, mas será que muitas vezes o não legal não é essa pessoa? Ela não está também sugando a energia? O ego acaba trabalhando um pouco a mais, muito né? Acho que da postura do vitimismo que se alimenta. Olha, o outro é o culpado, o outro é o perigoso, o outro está errado, né? Não. E você se colocando como vítima. Aí vem, quando você tem uma falha que você começa a perceber, você como psicanalista sabe bem, você tem uma falha, você já cria um mecanismo de defesa para tentar sufocar, reprimir aquela falha. Por quê? Porque o mundo, a pessoa tem medo da rejeição, ela tem medo da exclusão. Então ela prefere tentar reprimir aquilo do que lidar com aquilo. Fala, tá bom, beleza, eu tenho a falha, que é a melhor postura do ponto de vista evolutivo. Eu tenho essa falha, esse defeito, sim. Humanamente, eu sou tipo ser humano, eu brinco, né, com os meus alunos. Falo, não, gente, sou tipo ser humano. Estou igual vocês aí, na lida, né, para crescer e tal. E a gente encarar as nossas falhas e trabalhar com elas é a melhor chance de acelerar o processo de evolução, né? E esse processo de evolução, assim, dentro daquilo que você trabalha, a gente percebe o seguinte, que não busca a perfeição, não busca o ideal, busca caracterizar o que a pessoa tem de bom e aperfeiçoar isso, né? Porque se a pessoa ficar buscando o ideal, como ela sabe o que é o ideal, né? Exato. Eu acho que a gente busca... Eu gosto muito de uma palavra, Farrell, que é serenidade. Eu acho que quando as pessoas me perguntam o que é felicidade, que seria assim, eu acho que a felicidade vem da liberdade do ser, acima de tudo. Não vem, a felicidade, eu acho que ela nunca se conquista, ela se revela, porque ela já existia em você quando você tinha... Não é? Ela já existia em você quando você tinha 1, 2, 3, 4, 5 anos de vida. Mas o mundo vai causando tantos traumas e medos em você que você vai... uma crosta, né? Ali, exato, vai exato. criando uma... E aí você perde uma coisa que é natural, que é a serenidade. A serenidade é perdida. Por quê? Porque se incute medo. O medo do outro que você estava falando, Leandro. O medo do outro, o medo do futuro. O medo... Você é medo de um monte de coisas que você não pode controlar. Na verdade. Exatamente. O futuro, né? Ninguém pode, né? Ninguém pode. Nesse plano, pelo menos. Exato. E mesmo a tentativa de controlar, sabe, eu vou obter a aceitação de todo mundo, é o que você estava falando do medo de mostrar os defeitos e não reconhecê-los e tal.
Não, você não vai ter, não tem como. Ninguém tem unanimidade, porque as pessoas têm percepções parciais da vida, da realidade. A realidade não é percebida por nenhum ser humano, talvez um Jesus Cristo, um cara assim, mas por nenhum ser humano de maneira plena ainda. A gente está no começo de uma jornada, né? Muito legal isso, né, Marcelo? Eu acredito, o que a gente está falando aqui é até um contexto que eu li no estoicismo, é um contexto estoico, né? Para que eles, partem do pressuposto de que não vale a pena você se preocupar com coisas que estão fora da sua ossada, né? Eu acho que tem muito a ver isso também, né? Total. Aí eu me remete de novo à filosofia do budismo na questão do estado de presença. Então, assim, o não se preocupar é a atitude mais inteligente. Porque o tempo não existe. Né? O tempo não existe. A gente tem o quê? O passado é memória, o futuro é imaginação. Ele não existe. Ele não existe. Eu gosto muito... Só Leandro, tem o hoje, né? Exato. Eu gosto muito, Farrell e Leandro, de uma frase do hinduísmo que diz assim... não existe o tempo, só o que existe é um único instante eterno. Eu acho isso muito, muito verdadeiro. Nossa. A gente tem um único instante que é o nosso. Por exemplo, agora aqui, nós estamos interagindo, trocando ideias, sentimentos, energias. Isso é a verdade da vida para nós. É esse instante que, enquanto a gente quiser, nessa experiência desse encontro de hoje, vai ser continuado. Ou no outro momento vamos voltar a nos encontrar. Mas a verdade da vida é o presente. Por isso que é tão importante curar-se do passado, porque o passado é uma fantasia, na verdade. Né? Então O passado é uma biblioteca, né? Que a gente se pode aprende acessar com aquilo, né? Na tua mente um conhecimento ou uma frustração também. Mas não deixa de ser um conhecimento. Sim. O problema é que as pessoas acessam muito as frustrações, né? Isso que incomoda a vida presente das pessoas. E aí elas projetam para o futuro que isso pode acontecer de novo. E aí desencadeia aquele freio. Não se consegue fazer nada. Aí entra a procrastinação, né? Sim. Porque você perde a oportunidade. Até o nome fez mais sentido agora, presente. Né? Porque realmente é um presente. Você conseguir viver esse momento de forma a traçar um futuro. Né? Por exemplo, eu costumo falar para minha filha, o futuro... Você cria um objetivo. É aquele objetivo que você quer? Se você não viver o presente para ir atrás daquele objetivo, ele não vai acontecer. Se você ficar vivendo o futuro, que eu imagino que será que aquela pessoa vai falar comigo? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que se eu for lá, eu não vou porque ele vai... Então você já perde de viver esse exato momento... de traçar, eu tenho esse objetivo, vou traçar um plano para me alcançar esse objetivo. Exato. Né? Exato. Você se deixa roubar, na verdade. Você vai perder... Quando você fala da questão do presente, queria até voltar à sua fala, que a vida é um presente, né? Nesse instante, que esse duplo sentido da palavra, eu vou até mais a fundo. Ela é um presente porque o que mais te conecta com a realidade é a gratidão. Então, se você tiver sentimento de gratidão, e aí eu gosto muito das raízes das palavras, né? Então, quando a gente vai na raiz da gratidão, a gente entende que é aquilo pelo qual você não paga, pelo qual é gracioso. E olhar a vida de maneira graciosa é entender que você não está vivendo o agora como fruto de um passado ao qual eu lutei. Tudo bem, na prática a gente está fazendo isso, mas se você não estiver inteiro no presente, você está se enganando. Você não está recebendo a graça do presente, a graça da vida, a graça de cada relação. Você perde, porque a tua mente está fugindo, como o Farrell colocou muito bem, para o passado ou para o futuro. A gente pode usar o passado realmente como autoanálise, né? No sentido pessoal, ou análise histórica da humanidade, que é importante também. Mas o passado não existe, ele é só memória, ele é só registro. Né? E o passado ele tira uma coisa muito importante que é ligada à espiritualidade, que é o fato da consciência de que você é um ser divino, então você é limitado. O passado te limita porque você se vê como fruto dessa história. Como a maioria das pessoas não lembra de vidas passadas, você acaba se limitando ao potencial que você acredita que tem
pela tua história atual. Quando, na verdade, você viveu centenas de encarnações. E você tem um potencial de se desenvolver também infinito. Mas o passado, ele te dá uma ideia de que você é uma fatia de uma realidade muito maior, né?